fala turma, mais um vídeo com questões novas, inéditas sobre o regimento interno da Artesp. Beleza? Primeira em tela, pause o vídeo, leia, reflita, imagine-se lá no dia da prova, esta questão de nível fácil, apenas é necessária a devida atenção. Cuidado! Assinale a alternativa que apresente respectiva e corretamente um órgão específico e um órgão superior. Então diz respectiva, na devida ordem, na ordem correta. Órgão específico. Conselho diretor é órgão específico? Se for, você continua o raciocínio na alternativa A. Gabinete da presidência é órgão superior? Claro que não, né, galera? A alternativa A, de pronto, rapidamente na sua prova você risca. Eu quero primeiro um órgão específico e depois um órgão superior. E eu decorei: conselho diretor, corregedoria, procuradoria, ouvidoria. Então eu posso, neste estilo de questão, olhar aqui órgão superior e em cada alternativa olhar a segunda expressão ou palavra. Coordenação do Centro de Controle Multimodal. Que é isso? É órgão superior? Claro que não. Você já risca. E gabinete da presidência é órgão superior? Também não, é órgão específico, juntamente com as superintendências. Ouvidoria? Não, é órgão superior, assim como o conselho diretor é órgão superior. Gabinete da presidência, opa! Órgão específico, legal, tá ok. E corregedoria, Fábio? Também órgão superior, por isso resposta da questão D de dado. Ouvidoria é órgão específico? Não. Claro que não. Então você vai riscar na prova. Superintendência de Administração Interna. Superintendências são órgãos específicos. Então cuidado nesta questão é a ordem, quando tem a palavrinha respectivamente. Tá ok? Tá ok? Veja comigo. Superiores órgãos são 4. Conselho diretor, ouvidoria, procuradoria, corregedoria. E os órgãos específicos? Gabinete da presidência e uma série de superintendências. SURRID, SUAEP, SUCOL, SUMEF, SUROD, SUSAM, SUINV, SUREF, SUTID, SUAD. Beleza? Eita! Olha só, de acordo com o regimento, fiscalizar o sistema de transporte metropolitano e intermunicipal coletivo de passageiros do Estado de São Paulo, bem como combater o transporte clandestino coletivo de passageiros. Galera, turma, de verdade, você está aí se dedicando, né? Estudando muito tempo. E aí? Uma questão que você não pode perder. Todas as alternativas nos mostram superintendências. Mas quem é que tem a competência de fiscalizar o sistema de transporte metropolitano, etc. e tal, até aqui, até passageiros? Vou destacar na cor verde. Quem tem essa competência? Veja a banca como é. É fogo, hein, galera? Superintendência Metroferroviária, SUMEF. A pessoa mal preparada ou que diz que responde por intuição, olhou o metro aqui, sistema de transporte metro, viu o metro aqui, fez uma ligação e errou a questão. Não. É a superintendência de rodovias? São as superintendências setoriais ou as transversais? Ou seria a SUCOL, Superintendência de Transporte Coletivo? Falou de sistema de transporte metropolitano, sistema de transporte intermunicipal coletivo de passageiros. Veja, SUCOL, Superintendência de Transportes Coletivos, fiscaliza esse sistema de transporte metropolitano e intermunicipal coletivo de passageiros
do Estado de São Paulo, bem como combate o transporte clandestino coletivo de passageiros. SUCOL. E aí, achou fácil ou difícil? Lembre-se, quem fiscaliza o tal sistema de transporte metropolitano e intermunicipal coletivo de passageiros do Estado de São Paulo, claro. E também, quem combate o transporte clandestino coletivo de passageiros no Estado de São Paulo é essa superintendência em destaque, SUCOL. Outra questão, conforme o regimento, exercerá direta ou indiretamente o comando hierárquico sobre todas as unidades administrativas da Artesp, nos termos do inciso 1º do artigo 28 do Decreto 69339 de 2025 e do inciso 2º do artigo 25 da Lei Complementar 1413 de 2024. Então, quem tem essa competência vai exercer direta ou indiretamente o comando hierárquico sobre todas as unidades administrativas da Artesp. Destaque na cor verde, para você olhar as alternativas e ficar refletindo, pensando, vale ponto. Você vai perder ponto, vai deixar de ganhar ponto. Você quer a vaga. Um ponto a mais, você mais próximo da sonhada vaga. E aí? Falou de lei complementar, precisa estudar, será cobrada na prova. Aqui no canal Ao Concurso existe a audioleitura, o vídeo. Você ouve quantas vezes quiser. E assim, pela repetição, com dedicação, perseverança, você assimila o conteúdo. Também no canal Ao Concurso, isso mesmo, o decreto 69339. Olhe nos cards, o áudio, o vídeo com a audioleitura desse decreto de 2025 e que será cobrado na sua prova também. Além do regimento interno da Artesp, LC 1413, decreto 69339, assim como outras legislações pertinentes à Artesp e outras leis, sejam ordinárias ou leis complementares, federais, estaduais. Será? Você está atento? Você está atenta ao edital de abertura de inscrição, especialmente no tocante ao conteúdo programático para o seu cargo e ou área de atuação? Falei demais, resposta da questão: o diretor-presidente é quem vai exercer direta ou indiretamente o comando hierárquico. Não existe coordenador, não é o corregedor. É o diretor-presidente, sem dúvidas. Está lá no parágrafo 1º do artigo 30 do regimento interno da Artesp. Não é o procurador e essa figura de presidente, tão e somente, não existe. Legal? C de casa, resposta da questão. Vamos a outra. Opa! Serão diretamente vinculadas hierarquicamente ao gabinete da presidência e às gerências, as respectivas superintendências, coordenadorias e assessorias. 2. Serão diretamente vinculadas hierarquicamente ao diretor-presidente, o gabinete da presidência, a superintendência de administração interna, SUAD, e também a superintendência de tecnologia da informação e engenharia digital, SUTID. E aí, você vai lendo cada item e dizendo, está correto de acordo com o regimento interno da Artesp? O que está no item 1, o que está no item 2 e no 3. Declara para a gente que aos diretores serão diretamente vinculados o respectivo gabinete de diretoria. Fábio, faz sentido. Espera aí, cuidado. Item 4. Ao gabinete da presidência e às superintendências, as respectivas gerências, coordenadorias e assessorias. Essa questão de média complexidade. Mas eu tenho certeza de que galera inscrita do canal, turma inscrita aqui no canal Ao Concurso, observou entre os itens isso aqui, ó. Veja item 4. Veja item 1. Não existe a possibilidade de item 1 estar certo e item 4 estar certo. Por quê? Porque diz que serão diretamente vinculadas hierarquicamente ao gabinete da presidência e às gerências, as respectivas superintendências, coordenadorias e assessorias,
No item 4, serão diretamente vinculadas hierarquicamente ao gabinete da presidência e às superintendências, as respectivas gerências, coordenadorias e assessorias. Notou, claro que percebeu, esperto expert, com expertise, né? Na análise de questões, sabendo que banca quer derrubar candidatos, você viu. Gerência está aqui, junto com o gabinete da presidência. No item 4, superintendências está aqui juntamente com o gabinete da presidência. Ou o item 1 está certo de acordo com o regimento, ou então o 4. Mas nunca, jamais os dois. Isso é fácil de saber, né? Mas vamos então aos itens. Diz aqui o núcleo da questão conforme o regimento da agência Artesp estão corretos na sua prova, você sublinha. Estão corretos itens 1 e 3. O 3, para você, está correto? O 1 também está correto? Se sim, é a resposta da questão. Se não é, vamos ver. Apenas o item 2 está correto. Opa! Então quer dizer que ao diretor-presidente estarão diretamente vinculados o gabinete da presidência, a SUAD e a SUTID. Isso está certo? Está lá no regimento? Se você tiver certeza na sua prova, você marca um Czinho, eu coloco na cor verde, estou tendo certeza, nós veremos a fundamentação. Mas apenas o item 2 está correto. Quando você afirma isso, quer dizer que 1, 3 e 4 estão errados. Espera aí, eu sei que o 4 fala uma coisa e o item 1 fala outra, mera substituição das palavras aqui, ó, na ordem. E aí, será que ambas estão erradas? E seria a redação lá do regimento. Ao gabinete da presidência serão diretamente vinculadas hierarquicamente as respectivas superintendências, as respectivas gerências, as coordenadorias e assessorias. Será que é isso que está lá? Já adianto que não. Um dos dois itens estão corretos. Então, você já sabe, apenas item 2 está correto, como nós estamos sugerindo aqui? Não. Itens 2, 3 e 4 estão corretos. Opa! Então, quer dizer que se você diz que 2, 3 e 4 estão corretos, o 1 está errado. Mas o 2, você está com aquela certeza de que está certo. E o 3, parece certo? Está com intuição que é certo, mas não importa. Você leu isso no regimento? Cuidado! Itens 1, 2 e 3 estão corretos. Opa! Então não é 2, 3 e 4. Seria 1, 2 e 3. Mas é isso mesmo? O 3 está correto? Olha quantas vezes estou perguntando. Itens 2 e 4 estão corretos. Opa, o 2 a gente achava que estava correto. E diz agora, na alternativa E, que o 4 está correto. Vamos ver a fundamentação. Você verá que, no artigo 30, especialmente parágrafo 2º, diz que ao diretor-presidente serão diretamente vinculadas hierarquicamente o gabinete da presidência, a SUAD e a SUTID. Por isso, o item 2, de fato, corretão. Legalzão. 2. Aos diretores, a respectiva assessoria técnica de diretoria e não o respectivo gabinete de diretoria. Percebeu? Aos diretores, a respectiva assessoria técnica de diretoria. Por isso, o item 3 está errado. Você olha nas alternativas. Se soubesse lá na hora da prova que o item 3 estava errado, você riscava a alternativa A, porque diz que itens 1 e 2 estão corretos, e não é verdade. Você riscava a alternativa C, você riscava a alternativa D de dado, você ficava entre a alternativa B de bola e a E de escola. E aí ficava a dúvida. Opa! Então, isso aqui está ou não correto? Vamos ver. Olha aqui, ao gabinete da presidência e às superintendências. Quem estarão diretamente vinculadas hierarquicamente? As respectivas gerências, coordenadorias e assessorias. GCOAS. GCOAS são diretamente vinculadas hierarquicamente ao gabinete da presidência e às superintendências. GCOAS.
as GECOAS, gerências, coordenadorias e assessorias, são diretamente vinculadas hierarquicamente ao gabinete da presidência e também às superintendências. Item 4 está correto. Por isso, verdade. Alternativa E, resposta da questão. 2 e 4 estão certos. Item 2, item 4. Conforme disposto no regimento, opinar previamente ao ato do diretor-presidente, acerca de assuntos referentes a licitações e contratos no âmbito da Artesp, compete a ou ao. Galera, turma, eu acho que é fácil para algumas pessoas, difícil para muita gente. De repente, passou batido na leitura, ainda que mais atenta. Vamos ver. Seria a gerência de licitações e contratos? Banca de concurso público é louca para desclassificar pessoas. Tá vendo gerência de licitações e falou de licitações e contratos no âmbito da Artesp? Galera, turma, galera. 80%, 90% das pessoas marcariam A. Sim. Arrasei! Não, meu filho. Você se atropelou, errou. É a SUAD, é a SUCOL, é o conselho diretor, é o diretor-presidente. E aí? Opinar antes do ato do diretor-presidente sobre assuntos que se referem a licitações ou assuntos que se refiram a contratos no âmbito da agência Artesp. Compete a quem? Você vê. Tá lá essa gerência de licitações e contratos? Sim, ela está dentro da organização da Superintendência de Administração Interna, SUAD. Mas no regimento interno da Artesp não diz que a SUAD é quem opinaria previamente ao ato do diretor-presidente sobre assuntos relativos a licitações e contratos no âmbito da agência Artesp. Então, com cuidado, você sabe que tem a SUAD, dentro da SUAD a gerência de licitações e contratos, tudo bem. Isso aqui existe de acordo com o regimento interno da Artesp, mas não é a resposta da questão como a maioria imaginaria. Você vê, artigo 7º, lá na linha D do inciso 13, fala que ao conselho diretor compete, inciso 13, opinar previamente a ato do diretor-presidente sobre acerca, a linha D de dado, de assuntos referentes a licitações e contratos no âmbito da Artesp. Por isso a resposta, conselho diretor, sem sombra de dúvidas. E você vê mais sobre licitações e contratos no regimento. Fala, por exemplo, que compete ao diretor-presidente, em relação à administração de material e patrimônio, decidir sobre assuntos referentes a licitações e contratos no âmbito da Artesp, ouvido o conselho diretor. Tá entendendo? Porque aqui você entendeu. O conselho diretor, ele opina antes do ato do diretor-presidente sobre assuntos de licitações e contratos. Por isso que na linha A do inciso 16 do artigo 34 está certinho. O diretor-presidente, depois de ouvir o conselho diretor, que opinou previamente ao ato dele, diretor-presidente, aí sim, o diretor-presidente vai decidir sobre os assuntos referentes a essas licitações. A SUAD, ela decide sobre licitações, olha aqui, decide sobre assuntos referentes a licitações de valor igual ou inferior a R$650 mil. Então, não é para todos os casos. Tudo bem? Falou em decidir sobre assuntos de licitações depois de ouvir o conselho diretor, é o diretor-presidente. Falou de opinar antes dessa decisão, deliberação, ato do diretor-presidente, sobre assuntos referentes a licitações, é o conselho diretor, artigo 7º. E emitir parecer técnico quanto às bases técnicas dos editais de licitações, compete à SUCOL, Superintendência de Transporte Coletivo. Eu achei uma questão relativamente difícil, porque tudo o que está aqui, em A, em B, em C, em D, em E, tudo tem alguma coisa a ver com licitações e contratos. Sim, mas quando fala de opinar antes do diretor deliberar, antes do ato do diretor-presidente, sobre assuntos referentes a licitações, você sabe agora que é o conselho diretor.
Não é essa gerência de licitações e contratos. Que bonita que ela é, né? Mas não está no regimento. Outra questão, a Artesp goza das prerrogativas processuais e demais condições que tornem efetiva a sua autonomia no âmbito da administração pública. Espera aí, então é aquela questão com campo a ser preenchido. A agência Artesp goza das prerrogativas processuais da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Promotoria Pública, da Fazenda Pública, do Tribunal de Contas. Você leu várias vezes o regimento interno da Artesp. Vem estudando este regimento da agência Artesp, por exemplo, nos vídeos aqui do canal O Concur. Tá gostando desses vídeos? Deixa um like. Não esquece disso não, porque ajuda bastante o canal. E nos comentários, faça um elogio, talvez, porventura, mas principalmente, quer criticar, você deve, você pode. Critique para que eu possa melhorar e fazer melhores vídeos para vocês. Então, você leu o regimento interno da Artesp sobre prerrogativas processuais? Está claro para você que é a alternativa D de dado da Fazenda Pública? Está lá, artigo 2º, início do regimento. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, que é a Artesp, é a autarquia de regime especial. Coloquei no retângulo, cor laranja, porque vai que na sua prova diz, a Artesp é, : fundação pública, fundação privada, sociedade de economia mista, empresa pública, alternativa E, autarquia, resposta, autarquia, e mais que autarquia, de regime especial, e é vinculada, olha, o sublinhado na cor vermelha, vinculada à Secretaria de Parcerias em Investimentos. Isso tudo de acordo com a Lei Complementar 1413 que você estuda aqui no canal, tanto resoluções de questões sobre essa LC de 2024, assim como a audioleitura desta Lei 1413. E lá no parágrafo único do artigo 2º diz que a Artesp goza das prerrogativas processuais da Fazenda Pública e demais condições que tornem efetiva sua autonomia no âmbito da administração pública. Resposta da questão, esse campo ou essa lacuna deve ser preenchida com da Fazenda Pública, alternativa D de dado. Olha esta questão, bônus. Sobre o Conselho Diretor na Artesp, dispõe o regimento dessa agência reguladora A, B, C, D e E. E aí? Hora da verdade. Você vai comemorar. Sim, quando conquistar a vaga. Primeiro vai fazer a melhor prova, a prova da sua vida. E aí? O Conselho Diretor poderá delegar suas competências por meio de resolução nos termos previstos da Lei Complementar 1413 de 2024. É isso que está no regimento interno da agência Artesp. O Conselho Diretor é o órgão máximo da Artesp, constituído por um diretor-presidente e 5 diretores, nomeados na forma do artigo 27 da LC 1413 de 2024. Está assim no regimento? E é isso que acontece na vida real lá na Artesp. Se ao Conselho Diretor compete deliberar na esfera legislativa quanto à interpretação da legislação, observadas as competências da Procuradoria e sobre os casos omissos. E aí? D. O diretor-presidente exerce a direção superior da Artesp, incluindo as funções de coordenar, supervisionar, fiscalizar e executar as atividades institucionais, técnicas e administrativas, conforme atribuições previstas na Lei Complementar 1413 de 2024. Está escrito assim no regimento, compete ao Conselho Diretor determinar a realização de auditorias e perícias. Fábio, a alternativa E eu tenho certeza que não é. Está muito curta. Não existe isso, galera. Então vamos lá. A, B, C, D ou E. E aí, você feito perdigueiro, né? Ou perdigueira, farejando e procurando erro em cada alternativa. Falou muita coisa na alternativa A, mas com certeza isso aqui não é erro. Jamais a banca vai mudar. Não seria a Lei Complementar 1413, seria talvez a Lei Federal 19 não sei o quê.
Não. Assim como na B, isso está certo, indiscutivelmente. Na D de dado, também, indiscutivelmente. Não seria no decreto, não seria na resolução. Não, é realmente na LC. Está tudo bonito quando cita essa lei complementar. Você precisa, nas alternativas, buscar eventuais erros, outros erros. É por meio de resolução? Vou sublinhar porque estamos refletindo, e cor vermelha. É um diretor lá no conselho diretor, um diretor-presidente e 5 diretores. É isso? Ou no total são 5 membros, porque eu conto um diretor-presidente e 4 diretores. Ao conselho diretor, tá tão bonita, né? Porque falou de esfera legislativa, legislação interpretada, nananina não. Na esfera legislativa, não. Vou colocar até na cor vermelha já, porque eu acho que é a alternativa mais difícil aqui desta questão. D de dado, o diretor-presidente exerce a direção superior da Artesp. Muita gente marcaria D de dado. Se é o seu caso, e se você não tem vergonha, e lembre-se, você está estudando, galgando, subindo degraus, né, alçando voo até atingir o objetivo. Você achava que era a alternativa D de dado? Escreva nos comentários, porque a resposta é E de escola. A mais curtinha é a resposta da questão. Porque quem exerce a direção superior da Artesp não é o diretor-presidente. Incrivelmente, o diretor-presidente não exerce a direção superior da Artesp. E você vai ver comigo a fundamentação. Olha aqui no artigo 6º. O conselho diretor exerce a direção superior da Artesp. E o conselho diretor sob a presidência do diretor-presidente. Mas quem exerce a direção superior é o conselho diretor, que é o órgão máximo da Artesp. Formado por um diretor-presidente, né, composto o conselho diretor, e 4 diretores. É por meio de deliberação, então não é resolução, e é na esfera administrativa, não é na esfera legislativa. E veja o artigo 7º, que determinar a realização de auditorias ou perícias, sim, é competência do conselho diretor, visto que o artigo 7º ensina para a gente que ao conselho diretor compete, em regime de colegiado, grupo de pessoas, analisar, discutir e decidir em instância administrativa final aquelas matérias de competência da agência Artesp, bem como determinar a realização de auditorias ou perícias. E aí, legal, que tal? Quer mais? Gostou ou não? Deixe nos comentários, interaja comigo. Foram 5 questões a princípio e a última de bônus para você. Porque você merece presente. Você merece aqui o melhor conteúdo para o seu estudo. O melhor que eu posso fazer para contribuir com o seu estudo. Valeu? Então é isso mesmo. Bons estudos e até a aprovação. Até mais ver!